Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Se inscreve nas minhas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook e também tem o meu canal do Telegram. Não se esqueça do meu segundo canal, Bíblia Falada Mari Garcia. Ali eu coloco toda a Bíblia narrada com a minha voz. E você pode acompanhar as escrituras junto comigo. Também nós temos a nossa plataforma abaplay.com.br. Se você ainda não faz parte da família Abaplay, eu te convido a estar acessando aí no seu celular, no seu computador e se inscrever para estar acompanhando todos os conteúdos super abençoados que nós temos preparado para vocês. Cada um de nós faz parte do corpo de Cristo. Cada cristão, aquele que se aliançou na nova aliança com o Messias, é uma pedra e juntos nós compomos o templo espiritual de Deus, onde Ele habita com o seu Espírito Santo. O próprio Jesus é a personificação viva e completa do templo revelada em um homem de carne e osso. O templo físico, os móveis, os sacrifícios, o sacerdócio, as ofertas, tudo aponta para Ele, como a palavra eterna do próprio Deus, que se tornou carne e sangue e habitou entre nós. Jesus é o Cordeiro Pascal, sacrificado pelo pecado de uma vez por todas, um sacrifício que nunca mais será repetido. Ele é a pedra viva de alicerce sobre a qual as outras pedras vivas, nós, os cristãos, como templo espiritual, somos construídos. Então, à luz dessas verdades, quando olhamos para o povo no livro do profeta Ageu, trabalhando individual e coletivamente para construir um templo físico, nós temos um tipo de templo de Deus no Novo Testamento que não é um templo físico, mas um templo espiritual. O templo espiritual de Deus, o corpo de Cristo, é um corpo espiritual global que atua em assembleias individuais e em nossas vidas como indivíduos. Qualquer trabalho para Deus exige diligência, persistência, perseverança, sacrifício e resistência constante contra os desejos da carne. Temos tendência a ser preguiçosos em assuntos espirituais. Dificilmente você terá vontades diariamente de fazer um devocional. Você se esforça dia a dia vencendo a carne, porque você anseia conhecer mais e mais de Deus. E só conseguimos isso através de um exercício diário, o pão de cada dia, o maná diário. Existem muitas distrações que o mundo oferece hoje que podem fazer com que nós, como cristãos, tanto individual quanto coletivamente no corpo de Cristo, negligenciemos os assuntos relativos à construção da casa de Deus, que consiste em vermos almas serem salvas, pecadores santificados e os cristãos edificados e capacitados para servir em suas assembleias locais ou em todo tipo de veículo que leve a palavra de Deus, buscando através de dons do Espírito edificar irmãos e irmãs no corpo de Cristo. Construir nossas próprias casas, adquirir bens materiais, não tem problema nisso. O problema surge para nós espiritualmente quando as coisas que temos físicas se tornam mais importantes do que as coisas espirituais, o trabalho para o reino de Deus. Jesus nos disse que a coisa mais importante em que precisamos persistir pela fé é buscar primeiro as coisas relativas ao reino de Deus e a justiça da vida que vem dele, e que tudo mais que precisamos nos será dado por Deus, nos será acrescentado. Através desses pensamentos, vamos dar uma olhada agora no livro do profeta Ageu, que tem o seu centro voltado para a construção do templo de Deus.
pelo remanescente dos israelitas, que retornou a Jerusalém em 538 a.C., pelo decreto do rei persa Ciro. O profeta Ageu ministrou entre os judeus que retornaram à Judéia, depois de uns 70 anos de exílio na Babilônia. O governante persa Ciro o Grande capturou a Babilônia em 539 a.C. Em 538, ele permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém para que pudessem reconstruir o templo. Contudo, o trabalho de reconstrução foi paralisado quando surgiu oposição. O profeta Ageu profetizou ao povo de Jerusalém depois que eles retornaram da Babilônia em 538 a.C. Os muros e o templo de Jerusalém foram destruídos pelos babilônios em 586 a.C. Um ano após retornar da Babilônia, o povo lançou os alicerces para o novo templo, mas na época de Ageu, eles ainda não o haviam concluído. Eles se tornaram espiritualmente negligentes em seu zelo de construir o templo para a glória de Deus, além de terem sido desencorajados pelos inimigos de Israel, que resistiram e se opuseram ao seu trabalho no templo. Eles tinham os alicerces estabelecidos, mas negligenciaram a construção sobre estes alicerces. E, em vez disso, concentraram-se em construir suas próprias casas e desfrutar do seu conforto físico. Eles ainda teriam suas reuniões religiosas, mas não havia zelo para completar a casa do Senhor e haver adoração no templo. O templo precisaria ter sido concluído. Servir ao Senhor antes de qualquer coisa não era mais a prioridade. Também ficaram desanimados com toda a oposição que enfrentaram no passado, quando estavam lançando os alicerces. O fundamento foi lançado em 536 a.C., como lemos no livro de Esdras. A resistência samaritana e persa encerrou a construção no templo por 16 anos, até 520 a.C. Ageu e Zacarias profetizaram de 520 a 518 a.C., encorajando a nação a reconstruir o templo que foi concluído em 515 a.C. Deus queria abençoá-los e usá-los como testemunhas para as nações vizinhas, para mostrar a sua glória e esplendor. Mas seu povo havia se estabelecido para desfrutar suas próprias vidas, suas belas casas e seus estilos de vida, enquanto negligenciava o seu trabalho de construir seu reino através do templo, o que por si só seria um testemunho para as nações pagãs vizinhas, com toda a idolatria e numerosas divindades de que havia apenas um Deus. Então, o profeta Ageu, junto a Zacarias, exortou o povo a parar de se concentrar em seu próprio bem-estar e concluir o templo. O profeta Ageu profetizou num esforço de motivar o povo a renovar o seu trabalho de restauração do templo. Hoje, quando olhamos para esta profecia, precisamos encaixá-la na vida atual moderna. Muitos estão negligenciando a construção do real reino de Deus e construindo seus próprios reinos, memoriais para si próprios. São pessoas que crescem em fama, em popularidade, e não é que haja de todo mal nisso, porque se for para a honra e glória do Senhor e não para a honra própria, eu creio que o Senhor se agrada. Mas as pessoas estão esquecendo da prioridade, que é construir o templo espiritual, para que o próprio Deus possa habitar diariamente. Existem 4 profecias neste livro. Essas 4 profecias do profeta Ageu começam com um apelo ao povo de Deus para mudar os seus caminhos. E as profecias terminam com a bênção de Deus e a profecia sobre a segunda vinda do Messias, para reinar sobre as nações gentias, a partir do reino messiânico milenar em Jerusalém. Nós vamos falar sobre estas profecias descritas no livro de Ageu.
a partir de agora. Vamos ler o livro de Ageu, capítulo 1, versículo 1 e diante, que diz assim: A ordem para a reconstrução do templo. No 2º ano do reinado de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto esta casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte e tragam madeira. Construam a minha casa, para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. A procrastinação em fazer a vontade de Deus, quando ela é conhecida, não traz a bênção de Deus. Um dos truques mais sutis do diabo é nos tornar complacentes e negligentes em nosso zelo de trabalhar para o Senhor, que é uma expectativa diária dele e nosso dever em cumpri-lo. Embora Deus não seja contra trabalhar na sua carreira, construir uma bela casa, dirigir um bom carro, tirar um tempo para relaxar com sua família e amigos, Ele espera que continuemos sempre trabalhando naquilo que Ele ordenou que fizéssemos. Mesmo antes de nascermos neste mundo, um plano para nossas vidas Ele traçou para nós, desde toda a eternidade. A mensagem de Deus através de Ageu chegou a Zorobabel, o governante de Judá, e a Josué, o sumo sacerdote. Israel como nação não era uma democracia, mas uma teocracia, onde os governantes seculares e os líderes religiosos estavam sob a sua liderança. Deus foi paciente com eles e entendeu sua situação e sua relutância devido ao conforto e possivelmente à ameaça de mais oposição, como eles haviam experimentado no passado. Mas Deus estava dizendo: tudo bem, você teve uma pausa, houve momentos que foram difíceis, desanimadores, entretanto agora é hora de avançar novamente, terminar o trabalho para o qual o chamei. A minha casa está em ruínas e a minha glória está velada pela sua falta de zelo pela minha casa. Você gastou dinheiro suficiente em suas próprias casas e vive confortavelmente nelas. No entanto, chegou a hora de se ocupar novamente, de se livrar da sua preguiça espiritual, medo da oposição e de confiar somente em mim para guiá-lo em todos os seus caminhos e no trabalho de reconstrução da minha casa. Hoje, Deus está começando a agitar o corpo de Cristo, que na maior parte vive confortavelmente. Deus está nos dizendo que é hora de reordenar as nossas prioridades e começar a engajar-nos na construção do reino de Deus. Talvez você não saiba qual o seu chamado, mas Deus está dizendo: eu te chamo para proclamar o reino de Deus. Então, tudo aquilo que você tem hoje, você deve utilizar para a proclamação do reino, para a construção deste templo que antes era físico, mas que agora é espiritual. Mais uma vez o Senhor diz ao seu povo: considere, coloque seu coração em seus caminhos, suba às montanhas e traga a madeira para minha casa. Na terminologia bíblica, subir a Jerusalém era subir à presença de Deus, no seu templo para adorá-lo e para receber as suas bênçãos. Descer de Jerusalém era afastar-se de onde Deus residia, no seu templo. O povo deveria subir as montanhas como sinal de disposição para completar a sua obra, obtendo a madeira que Deus precisava para sua casa. Este ato de fidelidade agradaria imensamente a Deus e lhe traria toda honra. Afinal, ele não deveria ter o melhor
seja do nosso tempo, dos nossos talentos, nosso dinheiro, nossa adoração, comunhão. Tudo o que fazemos não deveria lembrá-lo o tempo todo? Será que suas conversas com seus amigos, com sua família, será que os seus eventos, eles têm como Jesus o centro? Ou será que você lembra raramente e ele faz parte como um pequeno acessório que poderia ser retirado a qualquer momento? O povo subia as montanhas para transportar esta madeira, mas para as suas próprias casas e não para a casa de Deus. Eles estavam ocupados em construir suas próprias casas. Será que hoje nós estamos mais ocupados em realizar os nossos sonhos, em idealizar que seremos famosos, conhecidos? Ou estamos preocupados em um relacionamento íntimo com o nosso Pai? Essa é a primeira profecia que devemos guardar em nosso coração. O templo do Senhor deve ser a nossa prioridade, o templo espiritual. Devemos construir diariamente este templo, para que o Senhor esteja habitando em nós, neste tempo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.